Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Consolador Prometido, a nossa casa. Sintam-se todos abraçados, acolhidos. Aqueles também que vieram pela primeira vez, sintam-se à vontade. Qualquer dúvida é só procurar por qualquer trabalhador, o seu Ney, o seu Jorge. Qualquer um de nós pode procurar que a gente conversa. Antes de iniciarmos o trabalho da noite, eu gostaria de dar 2 recadinhos. Nós estamos vendendo uma rifa com vários prêmios que o Ney, durante o mês, já mostrou os prêmios que são, mas a gente queria fazer um pedido para que quem ainda não tem o bloquinho para vender e queira nos ajudar, para passar ali com a gente para pegar um bloquinho para vender, para que a gente possa arrecadar bastante, que a gente tem bastante conta para pagar. E no sábado agora, dia 6 de junho, das 9 às 17, nós vamos ter o Feirão do Brechó do Consolador. Então, com preços a partir de R$2. Então, convidamos a todos que desejarem podem participar, que venham aqui no sábado para confraternizar, para que divulguem também para os seus grupos, seus amigos, que no sábado, dia 6 de junho, então, das 9 às 17, teremos o Feirão do Brechó do Consolador. Então, seriam esses os recados. E para iniciarmos o trabalho da noite, então, eu gostaria de convidar o nosso irmão Paulo para fazer a leitura inicial. Boa noite. Do livro Pão da Alma, de Carlos Bacelli. Não centralize. Não afaste dos outros o concurso espontâneo. Quem trabalha sozinho não sabe cativar. Na tarefa, em verdade, mais manda quem mais serve. Não centralizes tanto decisões de poder. Se pretende somar, aprenda a dividir. Nem Jesus encontrou companheiro perfeito. Muito obrigado, Paulo, pela leitura. E com essa bela reflexão, convidamos os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos. Não como uma maneira ritual, mas como um gesto de concentração para podermos nos conectar com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o irmão mais velho de todos nós, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os dirigentes da nossa casa, os anjos protetores de cada um de nós. Vamos agradecer a todos eles pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade que eles nos propiciam todos os dias, de nos protegerem, de nos auxiliarem, intuírem, estarem sempre ao nosso lado. Então vamos agradecer por isso. E vamos pedir que hoje possamos aproveitar ao máximo a exposição que vai ser feita, o assunto, que cada um de nós possa refletir e aproveitar cada palavra naquilo que nos compete, na nossa evolução. Pedimos também ao nosso Pai o amparo necessário para o nosso querido irmão Alex, que vai expor o assunto dessa noite, que ele possa nos passar tudo aquilo que planejou, tudo aquilo que estudou e tudo aquilo que com certeza cada um de nós precisa ouvir nessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho de hoje, que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de chamar o nosso querido irmão Alex, o Alex que é de casa, filho da dona Rosa, do seu Fernando, o Alex que muito me ajudou muito na parte de informática, ele e o Ney. Se não fosse os dois, a gente estava às escuras aqui. Então, Alex, sinta-se em casa. Obrigado. Muito boa noite, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa querida casa, que é uma segunda casa. Me sinto muito bem, me sinto em casa quando venho aqui. Trago alguma exposição. Hoje trago uma reflexão, a qual é um contraponto da última reflexão que eu vim aqui. Hoje vou falar sobre atitudes, atos e pensamentos. Na última vez que estive presente, ainda na antiga sede, na sala ao lado, falei sobre cuidar do corpo e do espírito,
e me atentei mais sobre o cuidado do corpo físico. Hoje, eu trago um contraponto a essa mesma reflexão, que é o cuidado com a nossa mente, atitudes, atos e pensamentos, à luz da doutrina espírita. Pode passar, por favor, Sonei? Muito obrigado. O espírito e sua responsabilidade. Somos espíritos mortais, como diz aqui na nossa anotação, tudo que pensamos, sentimos e fazemos gera consequência. A vida material é uma oportunidade educativa, Deus vê não apenas ações externas, mas também as intenções. A cada segundo as suas obras. Por que eu trouxe esse slide? Eu, durante o meu estudo sobre essa apresentação, eu me atentei a algumas obras, e uma delas é sobre Divaldo. Ele tem muito bem exposto o filme dele, Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz, né? E ele, num momento daquela reflexão, ele traz a Joana de Anjos traz para ele uma reflexão, logo no iníciozinho do filme, em frente a uma igreja. Ela diz para ele, ele indaga ela como ele iria, né, cuidar dos seus pensamentos. E ela responde a ele que se aquilo que ele estava pensando naquele exato momento, ele pudesse falar ao seu irmão, ou se ele pudesse contar a Deus, este pensamento seria algo nobre ou algo que afastaria ele dos bons espíritos. Então é uma questão de conexão. Por quê? A nossa mente, ela gera transmissão. Ela é uma antena, como se fosse com o plano espiritual. E a gente se conecta conforme nossos pensamentos. Um exemplo disso, eu trouxe em outras apresentações que eu fiz sobre esse mesmo tema, a gente pegar o nosso controle do nosso carro e, ao se aproximar do carro, uns 20 metros, né, colocar o controle em direção à sua mente e apontar para o carro. Ele vai amplificar o espaço de contato. Ou seja, se tu tentar desalarmar o seu carro a 20, 30 metros, tu não vai conseguir, só apontando o controle. Mas se tu apontar para a tua cabeça, tu vai conseguir desalarmar o teu veículo. Então, a gente tem um amplificador de sinal, o nosso próprio corpo, que é a nossa mente. Esse foi um estudo feito por um professor de física, e ele trouxe isso, e eu trago para a nossa prática do dia a dia, para mostrar que a gente está muito mais conectado, né, do que a gente imagina. Outro exemplo prático é no nosso livro dos Espíritos, onde o Allan Kardec estava compilando suas informações, e um dos estudos dele era provar o quanto os espíritos nos influenciavam. Durante esse estudo, essa pesquisa, chegou até ele, por intermédio de um médium, juntamente com Allan Kardec, né, um espírito, e disse que queria ajudar nesse estudo. E disse para ele que iria fazer o seguinte experimento. No auditório também, semelhante ao nosso, ele pediu para que o médium e Allan Kardec figurassem o seu olhar a duas senhoras que estavam lá no fundo do auditório, estavam prestando atenção ao que estava sendo exposto, aparentemente duas pessoas que não se levantariam dali. E esse espírito falou dele, eu vou até lá, vou sussurrar no ouvido de uma delas, e vou pedir para que elas saiam do auditório. E assim foi feito. O espírito foi até o fundo, indagou para uma, né, através das ondas mentais, sussurrou para que uma levantasse e saísse do auditório. A mesma, na sequência, né, cutucou a outra do lado e convidou ela para sair. E as duas levantaram e saíram. Esse espírito retorna até Allan Kardec, junto com esse médium que estava com ele, que era o intermediador, né, e fala, meu trabalho aqui está feito. Então, foi muito curto. Ele provou que estamos todo o tempo sendo influenciado por espíritos, né? Seja espíritos superiores, ou seja, aqueles irmãozinhos que estão vibrando uma energia um pouco mais baixa. E quem que chama, quem que atrai esses espíritos? Somos nós, através dos nossos atos, atitudes e pensamentos. Por favor, Soné. O pensamento, então, ele é uma força viva. Ele possui vibração e energia. Nós criamos ambientes espirituais através daquilo que a gente cultiva em nossa mente. E assim, espíritos se afastam
ou se aproxima de nós. Então, como a gente faz para manter esses pensamentos elevados, que favorece a paz e o equilíbrio? Eu volto lá no exemplo que a Joana deu, para o Divaldo. Foi a mesma pergunta que ele fez para ela. Como eu faço para manter sempre... Eu sou humano, ele falou, um trechinho do filme. Sou humano. Como que eu vou manter o meu pensamento sempre elevado? E ela falou algo simples. Se isso que tu está pensando agora, tu pode falar para o teu irmão mais próximo, ou tu pode contar para Deus, é a resposta. Isso vai te, vai te aproximar ou vai te afastar, né, de bons espíritos ou boas energias. Pode passar, Sonei, por favor. O que cultivamos em silêncio, né? Afinidade com espíritos inferiores e desequilíbrios nas relações. Então, eu deixo uma indagação ainda do slide anterior para nós, uma reflexão. Eu trouxe 4 reflexões. Me permitem ler a primeira. Que tipo de ambiente espiritual eu tenho criado ao meu redor? É uma resposta íntima, que cada um pode responder em silêncio para si mesmo. E essa é a primeira. Lá no final eu consigo linkar todas elas. Por favor, Sandra. O poder das atitudes. Aqui a gente já troca um pouco a nossa esfera. A gente troca a esfera do pensamento e vai para o ato. Pequenas atitudes revelam grandes valores. Gentileza, paciência, honestidade, compreensão, respeito, solidariedade. Cada atitude é um reflexo do grau evolutivo do espírito. Quando a gente sai da esfera do pensamento e passa para a esfera de atitude ou fala, a gente já começa a ter uma carga de cobrança maior. Seja ela uma cobrança física, né? No momento que eu penso e eu respondo esse reflexo com uma atitude, eu vou ter um contraponto. Aí já começa a entrar na lei de causa e efeito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está no trânsito, vamos trazer para o nosso trânsito de Santa Maria, que é um pouco difícil para quem dirige. Quando a gente está no trânsito e a gente é interpelado por algum irmão que ou nos corta, ou seja qualquer erro, né, de direção. Como a gente responde a este irmão? O ato que vai gerar uma consequência. Se a gente for ríspido também, baixar o vidro, né? Aí tem um exemplo do Haroldo. Ele estava se deslocando, eu sempre lembro desse exemplo quando falo sobre trânsito. Ele estava se deslocando para uma palestra espírita, junto com o filho dele, e nesse deslocamento alguém corta ele. E ele imediatamente teve o pensamento e quase a ação de repelir, né, responder aquele irmão que cortou ele de uma forma um pouco mais ríspida. E o filho dele interrompe ele e fala: pai, e se esse rapaz que está indo aí, que te xingou, está indo para tua palestra? Né? E aí Haroldo ficou refletindo sobre isso, né? E é verdade. Então, a gente ser espírita só na casa espírita não basta. Nós, né, cultivarmos bons pensamentos e boas atitudes tem que ser em todo o ambiente que a gente se encontra. Aqui na casa, fora da casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa família. Por favor, Sandei. Principalmente na nossa família. Nada fica oculto diante da lei divina. Toda causa produz um efeito. Colhemos aquilo que semeamos. Não existe injustiça divina. O aprendizado acontece através das experiências. Lei de causa e efeito. Nossos atos nos retornam como oportunidade de aprendizado. O aprendizado acontece através das experiências. E não existe injustiça divina. Eu já ouvi essa frase, inclusive, do Haroldo também, onde ele, numa apresentação, ele fala que na Terra há muita injustiça,
mas há poucos injustiçados. Então, a gente realmente, né, não existe injustiça divina. É tudo lei de causa e efeito. Os nossos atos, a nossa semeadura, né? Se a gente hoje, né, sofre um ataque de, seja qualquer irmão, seja encarnado, desencarnado, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho ou ambiente social, como iremos responder vai definir muito o que nós estamos vibrando e pensando. E muitas vezes o silêncio, não responder nada, já é uma resposta. É uma grande resposta. Tu não instigar aquele ato ou aquele fato para que não continue aumentando e que não se prejudique nem você e nem o seu próximo, já é algo muito bom. Pode passar, por favor, Soraya. Cada atitude é um reflexo evolutivo do espírito. A palavra também é ação. Então, a gente saiu da esfera do pensamento e partimos para a esfera da ação, aí com a palavra. Palavras podem consolar, incentivar, curar. Ou podem ferir, humilhar e destruir. Por isso que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. E a outra reflexão que eu deixo, a segunda. A primeira foi sobre nossos pensamentos, a segunda sobre minhas palavras. Tem sido um instrumento de luz ou de sofrimento? O que sai da minha boca tem ajudado o meu próximo? Ou tem muitas vezes ferido ou magoado aquela pessoa que nos cerca, que nos rodeia, né? Quando a gente começa a refletir sobre isso, primeiro sobre conexão com o mental, segundo sobre a minha atitude, sair da esfera mental e fui para a esfera de ação. No momento que a gente emite uma frase, uma palavra, algo a outra pessoa, não tem volta, meus irmãos. A não ser que você se redima, peça perdão, mas aí o caminho já é mais longo. Então, muitas vezes, o silêncio, a reflexão, pensar antes de falar, né? Tem algumas pessoas, alguns orientadores fora da doutrina espírita, isso no ambiente acadêmico, que sempre solicitam que antes da gente responder algo, a gente pense 10 segundinhos, pelo menos 10 segundinhos, ou devolva, muitas vezes, aquela pergunta ou aquela hostilidade com outra pergunta, mas que não vá direto via desfato, respondendo aquela pessoa de forma ríspida ou mais dura, ou até mesmo magoando aqueles que estão ouvindo, né, aquilo que sai de nossa boca. Por favor, seu Ney. Espiritualidade na prática. O verdadeiro progresso espiritual aparece dentro de casa, no trabalho e nas relações. Ser espírita é mais do que conhecer a doutrina, é vivenciar o evangelho. E aí eu trago alguns links para vocês. Por que eu começo dentro de casa? Né? Pego novamente um exemplo do Haroldo, que foi que me inspirou nesse trabalho também que eu estou apresentando. O Haroldo trouxe em uma das suas apresentações que uma vez ele foi viajar de avião. Ele viaja muito em suas apresentações e também a trabalho. E qual que é a primeira orientação quando ele está sentado na poltrona do avião, antes do avião decolar? Quando vem a comissária de bordo e passa algumas orientações. Em caso de despressurização, máscaras cairão, né? A gente coloca em nós, depois a gente ajuda o nosso irmão que está ao lado. E ele trouxe esse exemplo para cá. Primeiro, a gente se coloca em nós, a gente se ajuda. Primeiro, a ser afetado com bons pensamentos é nós. E aí ele repetiu, oração, oração e oração. Acordei, eu agradeço pela minha noite e dedico o meu dia ao Senhor. A espiritualidade, eu me conecto já com a espiritualidade. Então, primeiro, a gente se ajuda a nós mesmos. Depois, a gente pensa em ajudar o próximo. E quem é o nosso próximo mais próximo? É os nossos familiares, que estão dentro de casa. Depois do nosso trabalho, e depois das nossas relações sociais.
dentro de casa é a nossa escola, né? É onde a gente aprende com esses seres que nos rodeiam, que não é um acaso, que estão conosco, né? Eles vêm para nos ajudar no crescimento espiritual nosso e deles. Eles vêm e nós viemos com eles para a gente crescer, né? Ascender espiritualmente na nossa jornada evolutiva. E aí vai ter alguns percalços, né? Alguns desses irmãos, outrora, foram desafetos, outros vêm para corrigir imperfeições, N exemplos que todo mundo que pode e estuda, né, acompanha na rotina, né, de uma casa espírita, alguns exemplos em grupos de estudo, né, mediúnico, outros exemplos em literatura. Então a gente vê N exemplos, né? Mas dentro de casa é o nosso primeiro ambiente, né? É onde a gente deve harmonizar. Então que nós sejamos o primeiro ponto de luz ali, que a gente não seja aquele momento de turbulência na família, que a gente seja o primeiro ponto de ascensão espiritual, do que o pensamento nosso que seja emanado para esses seres que nos cercam sejam bons pensamentos, né? E aí, eu fiz um exemplo prático em casa. Eu tenho um pequenininho que está aí, já acabou de descer as escadas ali, e eu fiz esse teste, né, do quanto os espíritos nos influenciam. Eu fiz com ele, né, ainda jovenzinho, encarnado, né? Eu falei no ouvido dele bem baixinho, né, para que ele fosse lá mexer com a mãe dele. Sussurrei no ouvido dele, né, e ele foi lá. Ele levantou do sofá na mesma hora e foi lá e mexeu com a mãe dele. E aí eu vi mais ou menos o teste como o Allan Kardec fez, né, durante suas pesquisas, e realmente dá certo. Esse sussurro partiu de mim, mas pode partir, né, de um ser espiritual, né? E vai no ouvidinho nosso, no ouvidinho nossos filhos, né, no ouvido dos nossos irmãos, tios, tias, né? E a gente é influenciado. Para que a gente possa ouvir bons conselhos em nossos ouvidos, a gente precisa estar sempre se policiando com o nosso pensamento. Por favor, Sonei. Para isso, a gente precisa se observar, se conhecer, né? Verificar que tem momentos que a gente não está legal, somos humanos, não estamos bem. E eu me conheço. Geralmente, quando a gente agora saindo um pouco da esfera espiritual e vamos vindo para a esfera física, a gente tem necessidades básicas, todos nós temos. Na administração a gente chama de pirâmide de Maslow, onde a base da pirâmide de Maslow é necessidades fisiológicas, alimentação, né, segurança. Quando eu não estou alimentado, eu sei que eu fico um pouquinho mais nervoso do que o comum. Quando eu estou com fome, quando eu estou um pouco... Então, é uma necessidade fisiológica que eu aprendi a conhecer. Então, para não ser ríspido com o irmão, eu tento evitar a situação. Aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo hoje. Próximo ao meio-dia, eu fui na prefeitura tirar um IPTU da minha casa que está saindo o Habits. E aí eu cheguei lá e eu peguei justo o irmãozinho que não estava afim mais de trabalhar, porque era 13 horas e encerrava o expediente dele, e eu tive ali por 12, 30, 12 e 15 por aí. E ele não fez o mínimo esforço em talvez tentar me ajudar, porque eu também não levei um documento que não estava comigo, que era o último IPTU, estava em casa, esqueci. E eu estava com fome naquele momento. Acho que eu e ele queria almoçar. E aí o que acontece? Na hora eu já me conheci. Eu sabia que eu podia, talvez responder um pouco mais ríspido com ele, ou talvez até a nossa atitude, o jeito de falar, né, pode ser mal educado com a pessoa. Então eu agradeci até onde ele pôde, que foi muito pouco, como diz o ditado, e volto outra hora, eu disse para ele. E volto outra hora. Aí fui para casa, almocei e estava bem. Eu já podia continuar o assunto. Depois de almoçar, eu podia continuar o assunto com ele, que estaria tudo certo. Mas, assim, esse conhecimento, eu trouxe um exemplo, né? Faz essa brincadeira aqui, um exemplo fisiológico, a gente traz pro dia a dia. Sabe aquele dia que tu percebe que parece que tu... Sabe? Nem eu me aguento. Quando tu percebe que tu tá, assim, exaltado, que tá fora, não
não tá no normal, como diz o ditado, tá exacerbado, aquele nervosismo, aquela raiva, aquele sentimento, é nesse momento que a gente começa a se conectar com aqueles irmãozinhos que querem nos prejudicar, né? E aí o Haroldo trouxe uma brincadeira muito bacana que eu assisti no seu vídeo, que ele disse assim, o obsessor, ele acorda tarde, trabalha muito pouco nas esfera espiritual, ele diz que acorda quase meio-dia, e aí ele vai, hoje eu vou lá incomodar o seu Ney. E aí ele precisa de 1 hora para trabalhar por dia. Porque todo mundo acha que quando tu é obsessor, tu trabalha muito, né? O Haroldo trouxe esse exemplo, e quando tu é um espírito, um anjo guardião, ou um espírito de luz, que quer ajudar aquele irmão, a evolução daquele irmão, tu trabalha pouco. É o inverso, o Haroldo falou. O obsessor precisa de no máximo 1 hora para te encher a cabeça de coisa, e pronto, o serviço dele está resolvido, né? Ele foi lá, bota uma pilha no seu Ney, né, para o seu Ney ficar bravo com algo, uma situação, ou com alguém, e pronto, o serviço dele está feito. Aí sim, aquele espírito que preza pela caminhada do seu Ney, eu te usar como exemplo, seu Ney, que preza pela caminhada do seu Ney, e não quer que ele faça algo errado, esse sim fica 1 dia, 2 dias, tentando reverter aquele pensamento que foi colocado para o seu Ney lá em relação de 30 minutos, 40 minutos. Né? Então, a gente se observar e ajudar esses irmãos que querem nos ajudar é muito importante. Quando a gente perceber que a gente não está legal, oração. Se conectar de novo com os bons espíritos, com Deus, né? A pergunta, pai, não estou legal, vou precisar de uma ajuda aqui, né? Pedir uma ajuda nunca é demais. E aí, outra reflexão que eu deixo. O que ainda preciso melhorar em mim? A primeira reflexão é o que os meus pensamentos estão me atraindo. A segunda, o que minhas atitudes ou minha fala está fazendo em prol do próximo, está prejudicando ou está ajudando. E agora é quase como uma conclusão. O que eu ainda preciso melhorar? Tudo reflexões íntimas, e os irmãos, por favor, levem para casa essas reflexões e pensem sobre essas frases, para que a gente possa ir cada vez mais, né, se policiando, se conhecendo, colocando um degrauzinho de evolução a cada dia ao seu passo. Por favor, Sônia. Sintonia. Espíritos influenciam nossos pensamentos. A afinidade acontece pela sintonia moral. E aqui está a proteção. Como vinha falando, né, sobre sintonia, a gente sintoniza com aqueles irmãos, o qual, ondas de rádio, né? Nossa mente emite ondas de rádio, simulacro a ondas de rádio, e esta sintonia acontece através dos nossos pensamentos. A gente nem precisou ainda partir para a esfera de atitude, mas sintonizamos, né? Seja com bons espíritos ou com aqueles irmãos que não querem a nossa evolução. E agora, como a gente faz para desintonizar, né, para a gente reverter aquilo que eu vinha falando no slide anterior? Primeiramente, uma oração, revertendo aquele pensamento negativo. Posteriormente, partindo para uma caridade. E depois a vigilância moral. Quase como se fosse uma ordem, assim, cronológica, tá? Primeiro a oração, depois bons pensamentos, depois a caridade, porque a caridade ficou lá em terceiro, como diz Haroldo. Primeiro, nós, né? Então, Haroldo também trouxe o exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro a gente se ama, depois a gente ama o próximo. Primeiro nós. Depois a vigilância moral. Por favor, seu Ney. Fora da caridade na salvação. Essa máxima vem se repetindo em apresentações, em estudos, né? A máxima que Jesus nos trouxe. E fala um pouquinho sobre caridade moral e material. Tá? A gente não precisa fazer caridade só física. Aqueles irmãos que chegam e batem no nosso lar, pedem um alimento, pedem um dinheiro, pedem uma roupa, né? Agora, nesses momentos de dias muito frios,
tem várias campanhas, né, de agasalho, etc. A gente pode também fazer uma caridade moral. Escutar aquela pessoa, e aí a gente não precisa sair muito no ambiente além do nosso lar, por exemplo. A gente não precisa ir muito longe para fazer uma caridade moral. A gente pode ouvir nosso filho, ouvir nossos avós, tios, tias, ouvir aquela pessoa que quer falar. O perdão, a compreensão e o respeito, né? O perdão, para que ele atinja a sua máxima, ele precisa primeiro ser verdadeiramente curado dentro do seu coração. Então, primeiro, eu não posso simplesmente dizer da boca para fora que eu te perdoo, sendo que eu volto naquele fato. Vou dar um exemplo. Briguei com meu cônjuge, né? E a gente fez as pazes, acertamos. Passa 1, 2 anos, 3, acontece outra briga. E aí, o cônjuge ou eu ligo esse fato, aquele fato ocorrido há 3 anos atrás. Tá, mas peraí, tu não tinha me perdoado daquele fato que ocorreu, daquilo que ocorreu lá atrás, né? Por que a gente tá voltando lá, aquilo que já, a princípio já tinha uma pedra em cima daquele assunto? Então, esse não é o verdadeiro perdão, né? Isso ali foi da boca para fora, foi feito um acordo, mas não um perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é algo que a gente talvez não conheça 100% ainda sobre esse tema. Porque perdoar e não guardar mágoa é muito diferente e distante de um assunto um do outro. Compreensão e respeito. O respeito, ele começa desde o fato de eu tratar bem o meu próximo, né? Não coagir ou não agir de má fé com aquela pessoa. Então, o respeito começa desde uma fila que eu enfrento e eu não furo, por exemplo, ou eu não pego uma senha incorreta, né? E aí a gente vai partindo para respeito, ética e quase um assunto político, né? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre corrupção e ouve falar muito sobre corrupção, que está, infelizmente, entranhada em os nossos governos, né? Mas a gente, trazendo isso um pouquinho para a esfera pessoal, a gente chega no respeito, a gente chega em nós, né? A verdadeira caridade. Amar e auxiliar sem esperar retorno. Eu, há um tempo atrás, eu fazia um trabalho, inclusive era aqui também idealizado pela casa, que era Anjos da Noite, era o nome do projeto. A gente saía todas as sextas-feiras e ajudava, né, os irmãos que estavam em situação de vulnerabilidade nas ruas, com alimento, roupas e palavra, né, caridade moral. E muitos deles perguntavam, né, a quem a gente estava ligado, porque a gente não falava, eu sou da casa tal, e estou fazendo um projeto tal. Não, a gente chegava, perguntava se a pessoa queria um alimento, se a pessoa queria conversar um pouco, né? A gente não ligava algo à instituição, né? E eles esperavam esse retorno, porque alguns outros grupos e de outras ideologias, de outras religiões também faziam um trabalho semelhante, mas eles ligavam o trabalho à igreja e pediam um contraponto. A caridade verdadeira, assim, sabe? Ela é muito mais do que o ambiente físico que a gente está inserido. A caridade verdadeira, ela começa dentro de nós, né? Primeiro, a gente, quando faz algo pelo próximo, se a gente só no fato de pensar que eu vou ajudar, vou pegar só tu, seu Ney, para Cristo. Eu vou ajudar o seu Ney, porque se eu ajudar ele, eu vou alcançar um espacinho lá, na próxima colônia, depois que eu desencarnar e tal, eu ajudei o seu Ney. Então, já está tudo errado, né? A gente, primeiramente, não pensa em nada.
ajuda de bom grado, de bom coração. Lá no slide 1, tem uma frase que diz, né? Nada passa despercebido pela espiritualidade. Tudo é observado, nossos fatos, a nossa vida, né? Quando a gente parte, né, para a morada do outro lado, o que a gente leva? Eu perco o meu título, eu não sou quem eu me graduei, eu perco meus bens, eu não sou o fulano de tal, o doutor, ou fazendeiro, ou empresário. Eu vou com apenas a sacolinha que eu consegui de caridade, boas palavras, escuta fraterna, perdão. Então, a gente se despede de tudo, fica tudo, inclusive nosso corpo. Fica aqui, a gente vai, né? Espero que quando a gente formos, que a nossa sacolinha esteja pesada de boas ações, de bons atitudes, que a gente possa chegar lá e dizer que eu não sou o doutor fulano de tal ou o empresário ciclano. A gente possa chegar lá e dizer assim, eu fui o Alex, que ajudei a quem chegou até mim sempre que possível, dentro das minhas limitações, e esses trabalhos foram feitos de coração. Por favor, Sandra. O perdão e a libertação. Perdoar não é somente esquecer, é como eu trouxe o exemplo no slide anterior. É libertar daquele sentimento, do sofrimento. Então, quando alguém te magoa, te fere, né, no primeiro momento tu pode até esquecer, mas esse trabalho de libertação tem que ser diário. Até que tu um dia pense naquele fato e não sinta mais nada, nem sobre o ser que te fez e nem sobre o fato em questão. O ressentimento ele aprisiona e o amor cura e transforma. Pode passar, Solen. Somos responsáveis pelo que fizemos. Toda ação gera reflexo em nós, nos outros. Bondade gera paz, egoísmo gera solidão. Por favor, Solen. E sempre é possível recomeçar. Joana de Anjos também falou para Divaldo, aí já num texto lá no finalzinho do livro ou do filme, para quem puder assistir, O Mensageiro da Paz, ela fala assim, e no final, quando tudo tiver alcançado o seu fim, no fim o que basta é o que a gente fez. E todas as dificuldades que foram colocadas até nós, inclusive agora, se a gente fizer essa reflexão, pense nas maiores dificuldades que vocês já passaram. E agora contrapõe com o momento de hoje. Né? E verifica que toda aquela dificuldade gerou um conhecimento para a gente, gerou uma energia para nós. Deus nos concede novas oportunidades. E o erro torna-se aprendizado. Nenhum espírito está condenado eternamente. Todos nós estamos destinados à luz. Cada um a sua oportunidade, no seu degrau de evolução, mas todos nós seremos seres de luz. Por favor, senhor. E aí agora eu linko lá com as 3 reflexões que eu pedi para que a gente pudesse fazer. Seja aqui, seja em casa. O que tenho pensado? Como tenho agido ou falado? E que marca tenho deixado nas pessoas? E essas pessoas são começando no nosso ambiente familiar. Pensamentos, atitudes e atos jamais passam despercebidos. Conhece a ti mesmo. Com essa reflexão final, eu agradeço aos irmãos pelo tempo que pude estar aqui à frente e estou aberto a alguma pergunta, algum questionamento. Estão aí com 2 professores, eu e o seu Ney, para me ajudar a responder também, né?
Marcel. Tá bem. Então, Alex, eu gostaria, em nome de todos que estão aqui e os que estão nos acompanhando na internet, que vão nos acompanhar depois no nosso canal do Consolador Prometido, depois o Ney vai fazer as edições necessárias lá e colocar no nosso canal. Então, em nome de todos nós, gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo teu estudo, pelo esforço de trazer essas reflexões para que todos nós possamos internalizar isso, pensar, aplicar em nós e lembrar o exemplo da máscara, né? Porque se eu não usar a máscara em mim, eu vou desmaiar e não vou poder ajudar o irmão. Então, vamos aplicar o evangelho em nós mesmos e assim podemos ajudar ao próximo. Então, muito obrigado, Alex. Com certeza vai retornar mais vezes. Já é da casa, né? E para encerrar, então, uma boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo na internet. Após a oração final, então, nós vamos ter a chamada para o passe. Pedimos que todos os irmãos permaneçam em oração, conectando com o alto, aproveitando esse ambiente de altas energias, de um ambiente salutar, com pensamento elevado, para receber o passe aqueles que quiserem. E para encerrar o trabalho de hoje, aproveitando que o Alex está aqui, gostaríamos de pedir que tu pudesse fazer a oração final para encerrarmos o trabalho de hoje. Uma boa noite a todos. Então, amados irmãos, aqueles que quiserem encerrar seus olhos físicos, para que possamos se conectar com essa espiritualidade benfeitora que aqui se encontra, nesse exato momento, restaurando nossas energias físicas, despejando sobre nós bálsamos salutares, para que possamos revigorar em pensamento e em força tudo aquilo que o Evangelho nos traz, que Jesus possa acompanhar e que sejamos ponto de luz em nossa família, em nossa sociedade, em nosso trabalho, fazendo com que o nosso planeta se torne um lugar melhor para convivermos em harmonia e que aconteça essa transição a qual está passando nosso orbe e que possamos um dia olhar para trás e ver que todas as dificuldades colocadas em nosso caminho foram para nosso aprendizado, para nossa evolução, que a gente possa estar sendo amparado por essa espiritualidade e retornar para nossos lares com muita paz, serenidade e harmonia. Que assim seja.